Opa, vocês voltaram. Vocês são muito amores. Acho que agora o Maurício vai conseguir conectar. Olá. Olá, estamos conectados. Finalmente vai dar certo. Então eu vou retomar de onde eu estava e aí eu apresento o Maurício. Então, todo mundo que está vendo aqui veio pelo meu Instagram, então todo mundo me conhece. Eu vou começar de novo a fala. Eu sou a professora Marina Legroski, eu sou professora do Departamento de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E esse que está aqui na telinha embaixo é o meu colega de doutorado e de grupo de estudos e de departamento por um tempo, e daqui a pouco eu acho de novo colega de departamento, Maurício Neves Benfatti, e a gente vai falar sobre fake news. O nosso desafio hoje é que a gente consiga cada um falar só meia hora, porque ambos somos bem extrovertidos. Então eu comecei falando, Maurício, antes para as pessoas que estavam aqui testando a paciência delas comigo, que eu comecei a estudar fake news por conta de um grupo de estudos que eu propus no ano passado. E aí estava dizendo que, tentando mapear por gênero textual, a gente não conseguiu explicar muita coisa sobre o que era ou não era uma fake news, pensando em termos de gênero textual. Então, o que acontece? Volto aonde eu tinha parado, né? Eu, sendo uma professora de semântica, tenho uma traquejo aí com a ideia de verdade, e eu lido com isso, né, para falar sobre semântica. E aí, uma das coisas que interessa, eu acho, a gente pensar sobre por que, então, que quando a gente vê uma fake news, a gente está diante de uma coisa que não é verdade. Talvez interessasse a gente a pensar no que é verdade. E essa é uma pergunta de séculos da filosofia, que se interessa mesmo por saber o que a gente vai chamar de verdade, como é que a gente vai tocar uma noção tão abstrata quanto essa. Então, aí, qual que é a ideia? Quando eu dou aula de semântica, eu sempre falo para os meus alunos assim: existem duas formas de a gente pensar. Uma das formas é de pensar que existe a verdade. Quem entrou nessa live e não estava querendo pirar em filosofia, eu já peço desculpas, porque vai ser filosofia. Então, a gente pode pensar, na verdade, como uma coisa que existe lá fora, ela está aí em algum lugar, e eu posso um dia chegar a alcançar a verdade. Nesse sentido, a gente tem uma visão absolutista de pensar que, então, a mim cabe procurar os meios que vão me levar até essa verdade. Outra forma de eu pensar isso é de que não existe uma verdade. O que existe são leituras diferentes que cada pessoa vai fazer para que a gente, de cada coisa que a gente vê aí no mundo, e, portanto, a verdade nunca vai ser uma... não esperava menos de filosofia. Portanto, nunca vai ser uma coisa concreta, tangível, palpável. Eu nunca vou chegar na verdade, porque aonde quer que eu chegue, o meu colega pode não ter chegado, né? E essa é a ideia do relativismo, que é de dizer que o que quer que seja que eu vá entender como verdade não é por si só verdadeiro. Ela é construída por conta de um ponto de vista. Nesse sentido, a gente chega na semântica. E, enfim, nas discussões que a linguística pode fazer a respeito disso. Porque os linguistas, acho que de maneira geral, na contemporaneidade, são filhos desse relativismo. A gente vai dizer: eu não sei o que é a verdade, eu sei o que eu consigo ver, eu sei o que eu consigo falar sobre, eu sei o que o meu cérebro processa, mas o que é, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho minhas hipóteses, eu não tenho como tocar o que seja verdadeiro. Então, se você estiver me acompanhando até agora, você vai entender que, assim, é muito difícil de eu filosoficamente dizer para você: isso aqui é verdadeiro ou isso aqui é falso. Ou eu tenho uma postura que vai me dizer que o verdadeiro existe, e aí eu posso ir lá confrontar com a verdade, mas
não sei que meios eu vou usar para chegar lá, ou eu posso dizer o que eu tenho, na verdade, são possibilidades discursivas, linguísticas, ideológicas, e aí essas coisas se misturam e se complementam para que eu chegue, de alguma forma, em algum lugar que eu possa considerar como verdade. Então, quando a gente pensa em semântica, por exemplo, a gente não vai falar sobre a verdade, a gente vai falar sobre condições de verdade. E é por isso que eu sou a fada dos unicórnios para os meus alunos de semântica há muito tempo. Não é porque eles me acham uma fada dos unicórnios, né? Eu quero ser a fada dos unicórnios. Porque qual é a pira, né? Unicórnio não existe no mundo concreto. Mas eu posso falar sobre unicórnios, eu posso te explicar como é que é um unicórnio, eu posso desenhar um unicórnio, eu posso olhar o desenho de um Pégaso e dizer, esse Pégaso não é um unicórnio. Então, eu consigo, sobre uma coisa que não existe, falar sobre ela. Então, portanto, a realidade não interessa pra gente que está pensando em língua. Não é sensacional? Eu não me comprometo com a realidade. Eu não preciso ter um compromisso com a realidade. O que eu preciso é ter um compromisso com as formas linguísticas que eu uso para te falar a respeito daquilo. Então, portanto, um semanticista já vai partir ali enfim, o filósofo da filosofia analítica ou um semanticista vai partir ali já a partir do Frege, no final do século XIX, vai partir de uma descrição que é de dizer assim, eu posso verificar como o mundo pode ser para eu te dizer se isso que você falou é verdadeiro ou falso. Eu não consigo modelar o mundo a partir do que você falou. Mas se você me diz, por exemplo, está chovendo, e a gente pensa que está se falando sobre um contexto que é esse dia, nesse horário, na cidade de Curitiba, eu posso olhar para fora e dizer falso. Nesse momento não está chovendo, infelizmente. Mas eu não posso dizer que isso vai ser verdadeiro sempre, enfim. O que eu posso dizer é, me diga uma situação linguística e eu vou lá e confiro isso em relação a um contexto específico no qual eu possa verificar. Só isso. Então, isso que eu falei é a respeito de verdade. A gente não falou ainda sobre pós-verdade. E aí eu quero convidar o Maurício para falar um pouco, porque eu já tô com a garganta seca. Opa, tudo bom? Tá funcionando bem o microfone aí, Marina? Maravilha. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite da Marina e do Departamento de Estudos da Linguagem. A Marina é uma das grandes interlocutoras acadêmicas que eu tive na minha vida, então acho que eu sempre saio enriquecido em todos os momentos que a gente tem que debater sobre linguagem, sobre o que quer que seja. E eu espero que a partir de agora as nossas contribuições acadêmicas, inclusive, sejam mais efetivas, né? Que a gente consiga ver mais o nome um do outro, no lápis um do outro, né? Porque até agora a gente só teve a sua participação na minha banca, né? Então espero que a gente consiga escrever algo por aí. Eu vou puxar a sardinha do nosso papo um pouco para epistemologia do fazer ciência sobre a significação. Tudo bem? E aí eu vou salientar algumas coisas que eu acho importantes, inclusive na realidade porque o que eu gosto, aproveito sempre para fazer quando eu posso, é utilizar os mais variados assuntos do mundo para pensar a linguagem, discutir o estudo da linguística e tudo mais, muito mais do que necessariamente propor, sei lá, uma análise sobre o que fazer nesse momento tão esquisito que a gente vive, que até médico que luta contra a pandemia é vítima dessa coisa ensandecida mesmo, né, de fake news e tudo mais. Mas então, vamos puxar para esse papo aí. Bom, o que eu gosto primeiro de pensar é que, assim, é difícil mesmo estudar a significação linguística, não é? Entre outras coisas, porque algumas coisas dessa significação são compartilhadas entre os falantes da língua, algumas coisas
dos fenômenos de significação são subjetivas, e algumas coisas são intersubjetivas, etc e tal. Quer dizer, uma sentença ela pode ser compreendida de tantas e tantas maneiras, de acordo com os diferentes contextos, dos diferentes interlocutores, etc e tal. Não é? Então, esse é o problema básico de estudar a significação. Não é? Os lógicos e os semanticistas do século XX, da primeira metade do século XX, acho que eles fizeram um bom trabalho em traçar alguns modelos de estudo da significação, deixando de lado boa parte desses problemas. Não é? Então, uma maneira, por exemplo, bem tradicional, pensando a semântica freudiana que a Marina já falou, bem tradicional de epistemologicamente tratar a significação é estabelecer a significação nessa relação entre linguagem e mundo. Não é? E estabelecer uma forma de estudo do significado que fique limitado às condições de verdade de uma sentença. Não é? As maneiras como os usuários da língua vão, de fato, estabelecer verdades ou não a partir das condições de verdade de uma sentença, isso daí é uma outra coisa. Isso não seria estudo da semântica e tudo mais. Não vale a pena agora a gente retomar a fundo esse modelo vericondicional de linguagem, mas vale a pena a gente tentar entender alguns problemas epistemológicos que surgem a partir dele. O primeiro deles, acho que um dos mais básicos, é justamente isso, né? Entidades linguísticas que não têm nenhuma relação com a realidade são entidades linguísticas que têm significado, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar nos sintagmas nominais que se referem a entidades fictícias, né? Por exemplo, o dragão da Daenerys, por exemplo, não é? Essa expressão tem significado e a gente nunca vai encontrar ele no mundo, né? A não ser que seja no próprio mundo do discurso, etc, e tal, que a gente já chega lá. Nós temos os problemas dos verbos não factivos, né? Então, por exemplo, uma sentença como eu gosto de abacaxi tem significado, mas não vou encontrar esse significado na relação entre linguagem e mundo, né? Vou encontrar isso em outro tipo de lugar, não é? Nós temos também sentenças que não possuem valor e verdade, por exemplo, como sentenças performativas, né? Um enunciado como eu os batizo marido e mulher não é uma questão de condições de verdade. A gente pode tentar abstrair essa questão e a gente não vai achar isso na relação com o mundo, principalmente porque na realidade é uma sentença performativa, ela constrói o mundo, não é? Então as pessoas elas passam a ser, o casal passa a ser casado perante a enunciação de alguém que detém os poderes socialmente estabelecidos para isso, etc. e tal, não é? E aí também nós temos, por exemplo, as questões relacionadas a coisas como fenômenos pragmáticos como ironia, sarcasmo, etc. e tal. Todas essas são coisas que, de uma forma ou de outra, num modelo lógico, vão ser deixadas de lado, tudo bem? Entre um dos motivos pelos quais a gente acaba deixando essas coisas de lado no modelo formal, existe uma crença de que os fenômenos de uso eles não podem ser necessariamente sistematizados. Tudo isso que a gente chama de pós-verdade tem a ver com um movimento que a gente pode chamar de... A gente não, né? É conhecido na história da ciência da linguagem como virada guinada pragmática, que tem tudo a ver com um momento no qual, de dentro do próprio processo, do próprio projeto de entendimento lógico, começam a surgir desafios a esse modelo, não é? Então, por exemplo, pensando só na questão de condições de verdade, nós temos Benveniste, por exemplo, mostra pra gente que sentenças como a mãe perguntando para o filho, você estudou para a prova de matemática? E o filho respondendo, olha, eu estudei um pouco, eu estudei um pouquinho. As condições de verdade são as mesmas. Se eu estudei 10 segundos ou estudei 10 horas, as condições de verdade são as mesmíssimas. Mas todos nós sabemos que o significado dessas três respostas é bem diferente, não é? Então, são coisas como essas demonstrações, como a demonstração de Austin das sentenças performativas, que não, né, que começam a minar esse projeto lógico para a significação. Eu estou com um roteirinho aqui, eu estou olhando para ele, para não me perder muito, justamente por causa do problema do tempo.
gente já está quase no meio da live, né? Então eu estou olhando bastante aqui para o meu papelzinho, para a minha colinha, né? Mas vejam só, existe então um problema aí que talvez esteja nessa relação, no estabelecimento dessa relação entre significado, estruturas linguísticas e realidade, não é? Talvez o significado more em algum outro lugar. Acho que um bom lugar para a gente procurar a questão da significação, evidentemente, tá na mente, não é? Enfim, é um bom lugar para a gente procurar na relação entre linguagem e mente, não é? Obviamente, eu não vou falar de todos os modelos semânticos existentes, evidentemente. Eu estou falando de problemas que surgem da própria empreitada lógica e blá, 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 mas que nos permitem pensar que talvez a resposta para isso não tenha sido bem definida dentro dessa empreitada lógica. Tudo bem? Eu gosto de pensar nessa questão num tipo de trabalho que a gente vai encontrar no trabalho da Koch e no trabalho do Marcuski, que justamente problematiza essa questão entre sentido e referência, que é o estabelecimento teórico clássico de Frege, não é? Entre sentido e referência. Se a gente pega o modelo clássico dessa distinção entre sentido e referência, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Parte desse problema da significação, se a significação está na relação entre sentido e referência, parte desse problema ele é razoavelmente estável, ele pode ser compreendido por meio de modelos matemáticos, modelos lógicos, etc. Mas parte desse problema está mais na cabeça do cidadão e a gente deixa de lado, né? Então, o sentido é o problema linguístico a ser estudado pelo semanticista, e a referência é uma questão de, sei lá, ou de psicologia social, ou de psicologia subjetiva, etc. e tal. É uma outra história, então isso é deixar de lado. E dentro desse modelo, estruturas linguísticas, referências linguísticas apontam para coisas do mundo, não é? E é isso que a gente tem a dizer sobre essa relação. A gente não tem muito mais a dizer sobre isso. Quando a Koch e o Marcuski eles problematizam esse tipo de coisa, eles partem da ideia, de uma ideia bem diferente do conceito de referência, a partir da ideia de que a referência constrói um conceito de referenciação a partir da ideia de que são os próprios processos cognitivos e discursivos que criam os objetos do próprio discurso. Por que eu acho que isso é importante para a gente entender um pouco a questão da pós-verdade? Porque todos nós já estamos cansados de tentar discutir com os nossos amigos, nossos tios e etc. e tal, que nos mandam fake news, para eles irem pesquisar antes se aquilo tem alguma base com o mundo real. E aí a gente cai numa certa inocência de achar que é mesmo nessa investigação do mundo real a partir da linguagem dos discursos que a gente vai mesmo resolver esse problema. Isso me parece um processo ingênuo, inocente. Quer dizer, então por mais que quando a gente tire o eixo dessa relação da significação de um ponto para outro, a gente possa parecer relativista, não é? Eu acho que vale a pena a gente pensar num tipo de coisa que surge que tem a ver, na realidade, com a história do próprio desenvolvimento das teorias linguísticas, das teorias sobre a significação, etc. e tal. Eu tenho alguns exemplos para a gente discutir aqui para frente, algumas coisas para a gente discutir. Eu acho que vale a pena, antes de eu passar a bola de volta para a Mariana, a gente pensar que muitas vezes esses modelos todos de significação de linguagem têm a ver com aquilo que a gente chama de, na realidade, de natureza humana. Isso é um problema de base, né? Se a gente define que a linguagem é aquilo que define o evento humano, se é verdade, se tem alguma verdade nisso, então os meus modelos de linguagem também vão determinar modelos diferentes de natureza humana, né? O que se quer dizer por natureza humana é tentar achar dentro daquilo da nossa teoria linguística que estaria por trás daquilo que nos torna efetivamente humanos, né?
Os modelos lógicos, eles são modelos racionalistas, evidentemente, né? A Koch, no trabalho de 2003, chama esse sujeito racionalista, cartesiano, de sujeito psicológico. É o indivíduo que faz as escolhas, né? O indivíduo que toma escolhas linguísticas. O falante escolhe o que fala, o ouvinte sabe interpretar aquilo que o falante falou, etc. e tal, não é? Mas nós temos, por exemplo, a partir da década de 70, um outro tipo de sujeito completamente diferente, que foi trazido à baila pelos modelos discursivistas. E eu espero que não pense que eu estou fazendo espantalho teórico dos modelos discursivistas. É claro, a gente está falando das coisas de maneira muito, muito passando, né? Mas a gente tem os modelos discursivistas no qual o sujeito, o indivíduo, ele é completamente... A criatividade individual é completamente solapada pela história social, que é o tal do sujeito assujeitado, né? Muito advogado pelos modelos discursivistas da década de 70, etc. e tal, né? A Koch advoga por um modelo psicossocial, que, de alguma certa forma, ele está entre essas duas coisas aí, entre essa premência que o social traz para o universo linguístico, só que pensa em indivíduos que efetivamente participam do jogo discursivo. Por que eu acho muito importante pensar nisso daqui? Porque eu acho que a gente vai por um mau caminho quando a gente pensa... Eu compartilho memes desses também para tentar dar risada das tragédias que a gente está vivendo por aí, mas eu acho que a gente vai num mau caminho quando a gente pensa que o divulgador de fake news ele age como um mero gado. Quer dizer, como um mero sujeito assujeitado que não tem condições mesmo de avaliar as questões discursivas e sociais que estão ao redor dele, né? Pelo contrário, eu acho que ele é um sujeito participativo nessa construção social, num universo no qual as próprias fake news façam sentido, não é? Então, falei, acho que eu consegui chegar em algum lugar muito rápido do que eu tinha preparado para a gente conversar aqui, mas eu acho que eu vou, antes de pensar mais a fundo nessa questão da referenciação como processo, não simplesmente como produto da atividade linguística, eu vou passar de volta a bola aí para a Marina e ver o que ela tem a dizer. Eu vou tentar costurar o que você falou, porque eu acho, apesar de eu ter um grande apreço às teorias do discurso, de achar que, sei lá, por exemplo, Foucault, eu acho que o Foucault chegou, na verdade, que eu estava justamente falando que não existe, né? Eu acho que o Foucault chegou. E eu acho que o que o Maurício está tentando dizer é assim, a gente não está pensando que existe um sujeito assujeitado, porque a partir do momento que o cara compartilha fake news, ele está fazendo isso de uma maneira consciente e participativa e proativa. Quero dizer, ele não é, nesse momento, ele não é tomado pelo discurso, né? Ele é parte criadora daquele discurso também. Então, eu acho que é nesse sentido que o Maurício está dizendo que ele não é assujeitado. Mas eu sempre puxo um pouco a brasa para a sardinha da cognição e do funcionamento do cérebro. Não necessariamente o funcionamento da mente, né? O que eu quero falar agora não é a respeito de mente, eu acho. Que é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem recursos limitados. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ninguém é burro e que o cérebro das pessoas é pequeno, não é isso. O que eu quero dizer é, o jeito como o cérebro funciona é normalmente a partir de uma forma possível de funcionar. E acho que às vezes a gente precisa, talvez até de alguma forma consciente, tentar suplantar essas coisas. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, apesar de ser um exemplo horrível, é o exemplo de, por exemplo, por que as pessoas têm preconceito. Preconceito é uma forma do cérebro funcionar, né? Quando você não consegue lidar com a diversidade de tudo que existe no mundo, o cérebro mais ou menos formata modelos para que você encaixe as coisas naqueles modelos para você conseguir funcionar. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo com isso que você tem que ter preconceito, porque assim é como o seu cérebro funciona. Não, eu acho que você tem habilidades cognitivas superiores o suficiente para se desvencilhar disso, mas sei lá, determinados tipos de coisas vão ser pré-formatadas
E cabe a você, num esforço consciente, tirar essas coisas desses lugares. Agora, o que eu quero dizer é, se você está pensando num ambiente no qual você é bombardeado de informações o tempo todo, e não só de informações, você é bombardeado de opiniões, você é bombardeado de tudo quanto é tipo de discurso que está aí, né, no meio, você acaba por escolher curadores desse conteúdo para você. E isso não é só a tia que compartilha fake news, isso é a gente também. Né? Eu sei quem eu sigo no Twitter, eu sei quem eu sigo no Facebook, eu sei quem foram as pessoas que eu mutei, quem foram as pessoas, né, quais foram os grupos de WhatsApp que eu saí, porque eu sei qual tipo de conteúdo eu quero ver. Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que você não dá conta de absorver toda a realidade, porque ninguém dá, você escolhe suas fontes sei lá, para minimizar o infocalipse, né? A quantidade absurda, vertiginosa de informação que você tem. Então, quando, sei lá, você opta por escutar um jornalista e não o outro, ou você, sei lá, você não quer ler o Reinaldo Azevedo. Acho que hoje em dia a gente até quer ler o Reinaldo Azevedo, mas 10 anos atrás a gente não queria. Então a gente escolhe quem são as pessoas que vão curar o conteúdo pra gente. E nesse sentido, a gente tá indo muito de encontro a como o nosso cérebro funciona, porque o que eu quero te dizer, a receita é, você não consegue absorver tudo, alguém te passa uma parte mastigada, e aí você consegue absorver a partir do que aquela pessoa falou. E, portanto, é muito importante o tipo de reputação, enfim, que você, né, construiu na sua vida, porque eu tô me lembrando agora de um exemplo específico que, assim, aconteceu com todo mundo, mas eu vou contar esse, que é o seguinte, meu pai encaminhou, e o meu pai é o rei da fake news, né? Ele encaminhou pro Hugo um vídeo de uma pessoa dizendo que não era para ninguém aceitar máscaras cirúrgicas, enfim, que estavam vindo da China, porque elas estavam contaminadas de coronavírus. Aí o Hugo olhou aquilo, já passou um link dizendo que era fake, enfim. Aí o meu pai só falou assim, porque meu pai não passa essas coisas pra mim, né? Meu pai passa essas coisas pro Hugo, que ainda tem paciência. E aí o meu pai falou assim, não, mas quem me passou isso foi a minha cunhada, e ela é religiosa, e quem passou isso pra ela foi a madre superiora dela. O que isso quer dizer? Olha, assim, essa pessoa goza de algum prestígio social, de alguma reputação, e a gente imagina que, portanto, ela não vai estar falando mentira. E ela achava que não estava, né? Então, tudo isso que eu estou tentando dizer é o seguinte: alguém cuida desse conteúdo que a gente absorve e a gente replica esse conteúdo sem necessariamente verificar fontes, enfim, porque não se trata de verificar fontes. Né? Se trata de coisas que já conversam com o que eu já imagino. Porque o meu cérebro não tem capacidade de processamento grande o suficiente para que eu absorva todas essas coisas e tire as minhas próprias conclusões a respeito de tudo, certo? Eu não consigo ler em chinês um artigo, eu não consigo olhar no tudo quanto é fonte, né? Eu preciso confiar na madre superiora que me passou aquela mensagem. Então, o meu cérebro funciona desse jeito. Tem uma coisa de que, assim, eu quero que aquilo seja verdade, então junta. E em determinado momento acontece que aquilo fica verdadeiro. Porque, como o Maurício estava falando, né, não se trata, e eu também, um pouco antes, não se trata de eu ir lá conferir essas coisas na realidade. Se trata dessas coisas conversarem de alguma forma com possibilidades de realidade que eu mesmo já criei. E eu não tô falando disso só da tia que compartilha fake news, né? Eu tô falando disso da gente mesmo, quando a gente acredita em determinadas coisas. Né? Eu também acredito, sei lá, que em algum momento vai rolar divisão igualitária de renda, entendeu? Eu também acredito em coisas que não têm verificação na realidade. Fala aí, Maurício. Então, deixa eu só fazer falar um detalhezinho aí dessas duas coisas que você falou, muito ligadas à cognição, mais do que à linguagem, né? Duas coisas muito interessantes, né? Porque, na realidade, o ser humano tem essa coisa maluca, né? Como o ser humano, ele modifica a sua própria realidade, o mundo que a gente vive, os ambientes que a gente vive, eles não são exatamente adaptados para os modelos de vida que a gente vive, né?
Por exemplo, os mecanismos cognitivos que nos permitem andar, correr, são os mecanismos cognitivos que nos permitem dirigir carro, né? Só que você morre de dirigir um carro rápido demais, né? Você não morre de correr, não é? A não ser que aconteça um problema muito... Quer dizer, nós já não estamos mais em idade para isso, né? Há 300 mil anos atrás a gente já está cuidando dos netinhos, né? Se tivesse vivo, né? Mas, enfim... então tem muito disso. A gente não está adaptado de forma nenhuma a processar tanta informação que chega até a gente. Isso aí até a teoria da relevância é uma teoria que trabalha muito bem isso daí. A gente simplesmente não dá conta de processar todos os estímulos informativos que chegam até nós e como a gente utiliza, o que a gente faz para interpretar todos os estímulos que chegam até nós. A gente parte das nossas próprias expectativas de relevância, não é? E aí isso daí é um viés clássico, é uma coisa clássica que vai enviesando pensamento em cima de pensamento, em cima de pensamento, não é? Mas fora isso também, no ambiente que a gente vive, acho que no geral tem uma coisa muito difícil de desconstruir, porque quando a gente pensa em fake news no Brasil, acho que é bom pensar em duas coisas. Para começar, conversa fake news não é nem necessariamente nem fake nem news, né? Pode ser só um recorte da realidade que se presta a fazer parte de uma guerra ideológica, né? Por exemplo, eu vi um vídeo completamente descontextualizado do Drauzio Varela falando que não era para usar máscara, que era para deixar para os profissionais da saúde, só que era um vídeo antigo, num contexto completamente tirado dali, para fazer pensar que é só uma gripinha, como diz o excrementíssimo, não é? No atual momento da discussão sobre fake news no Brasil e no mundo agora, tem muito uma coisa de medo, e cognitivamente o medo ele se espalha muito mais rápido do que a informação racional, não é? Então, por exemplo, na Índia tem um tipo de festival Kumbh Mela da vida que atrai, sei lá, 400 milhões de pessoas para uma cidade, para uma determinada região, e aí aquela multidão está lá, toda lá. De repente alguém começa a gritar fogo, 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 não tem fogo nenhum e as pessoas morrem pisoteadas. Elas se matam porque a informação que transmite o pânico, ela flutua, digamos assim, ela viaja muito mais rápido do que a informação racional que no caso aí, acalmaria para esse tipo de situação, né? Então, tem muito disso, né? O medo do comunista, o medo de transformarem a minha filha numa lésbica e o meu filho num gay lá na escola, etc, 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 etc. Isso forma uma espécie de background cognitivo que faz frutificar ideias, por exemplo, como a mamadeira de piroca. Não é? Sim. Eu queria só ter colocado isso. Pode continuar, desculpa. Eu apenas queria falar sobre uma madeira de piroca. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é isso. A gente tem que ter um contexto fértil onde essas coisas aconteçam, né? Onde essas coisas possam parecer verdade. Porque tem uma dissertação de mestrado que é muito boa. E eu poderia dizer, eu deixo o link aqui, mas eu não sei nem aonde eu vou deixar esse link. Então, quem quiser me procura. Que é um cara que estudou, eu esqueci o nome dele agora, é uma vergonha para a ciência isso que eu tô fazendo, mas ele estuda mentira. E aí ele chegava em 3 fatores lá que ele dizia que era o que caracterizava um discurso mentiroso, né? Ou uma fala, não é um discurso, não quero usar o termo técnico aqui, mas uma mentira. E a ideia é muito semelhante do que acontece com a fake news, porque ela é uma coisa criada para enganar, né? Ela tem a intenção de enganar. Ela é diferente de uma notícia falsa, que é falsa por qualquer outra razão. Então, sei lá, por exemplo, você pode, sei lá, dizer que ninguém morreu em Curitiba vítima do coronavírus. E aí isso é falso, mas você não teve acesso aos dados, ou então quando você noticiou ainda não era falso, enfim, né? Isso que a gente estava falando antes a respeito de você poder verificar as condições na realidade. Então, uma fake news ela não é isso. Uma fake news não é uma ideia
errada, ou uma coisa que vai ser corrigida, ou que um jornal vai fazer uma errata depois. Ela é justamente, como o Maurício estava falando, disseminada para causar o pânico e para te confundir, né? É a notícia que está sendo veiculada ali para te confundir e para mostrar talvez, né, cada vez mais aonde as pessoas se localizam ideologicamente. Porque eu não posso nem ser leviana aqui de dizer, por exemplo, que fake news é uma coisa da direita. Né? Fake news é uma coisa de que todo mundo acha que é... Enfim, todo mundo que vê uma coisa que gostaria que fosse verdade, antes de se perguntar se é ou não, se tem ou não respaldo no contexto no qual a gente vive, essa pessoa já está endossando aquele discurso também. E aí uma coisa que é interessante, eu acabei de ler uma pergunta aqui, agora desviei o meu raciocínio, que a Amanda tá perguntando como é que faz para criar uma lésbica se com gay era mamadeira de piroca, né? Eu não sei como é que eles ensinam isso na escola. Quem tem que me falar isso é quem aprendeu a ser lésbica na escola, né, Amanda? Se for o seu caso, eu sei que não, eu tô brincando, eu conheço a Amanda. Enfim, o que eu estava dizendo era a respeito de como cognitivamente essas coisas fazem sentido, e aí de uma maneira social essas coisas passam a fazer sentido também, porque a gente tenha um estofo cultural que permite que a gente faça isso, certo? E aí eu acho que uma das coisas que eu e o Maurício concordamos, ganhando caminhão de brinquedo. Desculpa, piadas de lésbicas são muito boas. O que a gente se questiona aqui é de pensar que a partir do momento que você pensa que a verdade pode ser relativizada e construída a partir de um discurso, como é que você vai dizer que não é verdade essas coisas que as pessoas estão passando? Porque você vai ver pessoas que acreditam piamente em determinadas coisas. Por exemplo, tem pessoas que acreditam piamente que, sei lá, máscara de papelão vai funcionar. Eu vi hoje uma reportagem dizendo que as pessoas estão distribuindo no Rio de Janeiro, acho que agora eu não me lembro se era a prefeitura da cidade do Rio ou o governo do estado que estava distribuindo as máscaras de papelão. E aí é meio isso, assim, tipo, tá todo mundo usando máscara, eu vou colocar uma máscara de papelão. E aí alguém comentou assim, sim, tão eficiente quanto fazer uma camisinha de papel, né? Então a pessoa passa a acreditar em coisas que, enfim, só tem existência dentro daquele universo discursivo. E lá elas ficam, e lá elas proliferam, e lá elas se reproduzem. Porque o mesmo... E isso é uma coisa que eu e o Maurício conversamos já, né? O mesmo... Você precisa ter um contexto no qual um monte de outras coisas façam sentido para que você possa dizer que a mamadeira de piroca faz sentido, que é isso que o Maurício estava falando, né? Então, é todo um debate sobre, por exemplo... o que é gênero na escola, qual que é a discussão de gênero, ou o que... Enfim, tem toda uma discussão que vai cercando aquilo ali, para que, num certo sentido, a hora que você chega e fala assim, pois eles ensinam a ser gay na escola, pois eles discutem gênero, pois você sabia que, além de tudo, eles distribuem isso. Então, tem que ter um solo, né, um terreno fertilizado para que essas coisas frutifiquem. Elas não saem no vácuo. Né? Não posso eu agora aqui pegar e lançar uma fake news e dizer, sei lá, o que eu estou bebendo aqui é veneno, sabe? Não é assim que funciona. Por exemplo, eu vi esses dias um vídeo do Leandro Demore entrevistando o Leandro Demore do Intercept Brasil, entrevistando o Witzel, me parece que era no Roda Viva. Não sei se vocês viram isso. Se vocês não viram, eu recomendo, porque é assim, de gozar pelo cérebro. Ele pergunta pro Witzel literalmente assim: é sabido que para entrar numa área de milícia, para fazer campanha, você tem que pedir autorização para a milícia. O senhor fez campanha no lugar X, que é um lugar de milícia, junto com o Flávio Bolsonaro. Quem pediu autorização da milícia? Foi você ou o Flávio Bolsonaro? E o Witzel se gagueja, e aí a primeira coisa que ele fala é assim: o senhor você deve ser jornalista das fake news. Como se o que o cara estivesse falando, que é documentado, amplamente documentado, se você procurar, você vai ver foto disso. Isso aconteceu. Ele pega e fala assim, não, isso daí é uma fake news. Por quê? Porque tem que ter para o cara conseguir colar esse discurso, tem que existir um discurso no qual a mídia é mentirosa, a mídia manipula, o jornalista fala só o que ele quer, certo? Senão, não dava certo.
Entende? Não dá para o Maurício vir aqui falar comigo que, sei lá, qualquer coisa que ele viu na Índia e eu falar assim para ele, ó, isso aí é fake news. Porque nesse contexto, nesse ambiente que eu tô aqui, isso não vai funcionar. Mas para o governador do Rio de Janeiro, enfim, né? Quem é essa pessoa? Olha como ela foi eleita. Vai colar. As pessoas que apoiam ele, que de alguma forma estejam assistindo aquilo, não sei se estarão, mas só pode colar isso porque já existe um terreno preparado por tudo quanto é político eleito hoje em dia, de dizer que a mídia mente, que a mídia manipula, enfim. E aí, uma coisa que o cara pergunta, assim, literal, na veia, sabe, direto ao ponto, ele fala, não, isso é mentira. Isso não é mentira. Tem fotos disso, como é que isso pode ser mentira? Então, o que a gente está pensando aqui não vai existir fake news no vácuo. Ela vai precisar de um contexto amplo que faça com que ela prolifere. Não é simplesmente uma notícia mentirosa. Isso eu falei para uma orientanda minha, que deve estar aí assistindo ainda, se ela não foi dormir. Que uma fake news não dá para você traduzir fake por, né, falso e news por notícia. Tipo, não é uma notícia falsa. Ela é uma notícia falsa, mas criada com o intuito de enganar e de ser potencialmente disseminada e de ser clicável, ou talvez assim, de você não clicar na matéria, você apenas compartilhar a partir do título. Isso foi um insight também que um amigo meu, que acho que não está aqui, o Patrick, me deu, que é o que ele vai estudar no TCC dele, né? Já é documentado que as pessoas compartilham sem ler. Agora, né, basta que você tenha ali um título chamativo e aquele negócio vai proliferar. Maurício, que mais? Diga. Então, eu gostaria, de volta, lembrando a Coque aqui, só para ver como ela era genial, né? Vou só falar sobre 3 elementos que ela considerava cruciais sobre essa discussão sobre referenciação, para a gente discutir um pouco 2 exemplos que eu acho muito interessantes. 4, na verdade. Muito interessantes para a gente pensar isso tudo que a gente está falando. Mas então tá. Para começo de conversa, para Coque, a referenciação é um processo cognitivo interativo realizado por sujeitos sociais, né, aquela coisa que a gente já falou. A gente já falou sobre tudo isso, mas só para deixar mais, né, firme. Referentes não são objetos do mundo real, mas objetos do discurso construídos no decorrer dessa atividade. E o processamento do discurso, por ser realizado por indivíduos ativos, é estratégico, não é? Quer dizer, ou seja, né, a gente pode considerar que o discurso constrói os objetos aos quais faz remissão, não é? Eu não consigo não pensar nisso quando, por exemplo, eu penso no exemplo do mortadela petralha, de um lado, e do coxinha do Minion do outro. Por exemplo, não dá para simplesmente traduzir isso para uma outra língua. Deixa eu entrar. Não é uma questão de tradução. Não tem como traduzir isso. Se você está tomando cerveja com um amigo francês, não tem como você simplesmente traduzir esse termo. Você tem que contar toda uma historiazinha da discussão político-social brasileira da última década, pelo menos, aí, para isso conseguir fazer sentido. Outros exemplos, né, de como o próprio discurso ele constrói, né, os objetos aos quais faz referência, é quando a gente, por exemplo, tem a mídia que trata lá o morador da comunidade por meliante, traficante, quando ele é pego com 30 gramas de maconha, e trata por suspeita de tráfico internacional de drogas a pessoa que está com 4,5 kg de cocaína no aeroporto na Itália. Não é? Que é também o mesmo tipo de coisa que acontece, por exemplo, com o tal do Lord Voldemort, afinal de contas, né? Aquele que não deve ser mencionado, não é? Esse processo de correferenciação, né, e coisa e tal, na realidade, constrói a própria ideia que a gente tem do tal do Lord Voldemort, que, aliás, só pode acontecer no universo discursivo mesmo, né? Afinal de contas, é um ente fictício, né? Coisa muito parecida, por exemplo, com esse tipo de estratégia que a gente tem, né? Eu, por exemplo, eu não consigo escrever, mencionar o nome do nosso, infelizmente, presidente. Não é? Mas as pessoas todas que convivem comigo sabem que quando, por exemplo, eu digo pirulixo, as pessoas acham até infantil isso daí, tudo bem. Mas elas sabem que isso daí é um tipo de referência que, na realidade, constrói de uma maneira adjetiva até, né,
os objetos aos quais a gente está referindo, não é? Então tá, isso daí só para terminar os exemplos e bater mais ainda naquela tecla que a Marina já falou, vejam só, a própria a mamadeira de piroca, de fato, ela em algum lugar ela existia, né? A mamadeira de piroca, ela era do carnaval, né? Você encontra a mamadeira no Mercado Livre para comprar, mas é para brincadeira de carnaval, não é? A ideia de que, de fato, o MEC, de alguma forma, podia estar distribuindo artefatos eróticos, como a gente já conversou, só pode surgir num universo no qual aquelas diversas camadas cognitivas, sociocognitivas, construídas discursivamente, elas existem, né? A pessoa tem que acreditar mesmo nessa série de fake news que o MEC tinha algum interesse em promover essas coisas todas que eles pensam que promovem, etc. e tal. Bem, eu acho que esses são bons exemplos para a gente pensar justamente nessa criação discursiva dos objetos do próprio discurso, não é? Acho que se a gente não pensa nesse pano de fundo teórico, a gente não tem como explicar essas coisas. O Petralha, o Coxinha, o próprio Lord Voldemort, etc. e tal. Tudo bem? Acho que a gente está quase que esgotando o tempo, não é? Tá quase, mas eu acho que é isso. E acho que isso que a gente está tentando dizer responde uma pergunta que o Álvaro acabou de fazer aqui, que se a gente não tem, então, uma definição objetiva de verdade, como é que a gente consegue dizer que determinada coisa é fake news? E eu acho que a gente chegou num ponto tão relativista eu, né, e o Maurício talvez, e acho que o Álvaro também, de encarar a realidade, que é de dizer assim, não dá para dizer que essas coisas não existem, né? Tipo, você vai tirar da cabeça de alguém a mamadeira de piroca mostrando fatos, não vai, né? Você não vai. Ou mesmo assim, quando você... Eu tenho que pedir pro papai que não tem água. Quando você vai ver ele vai pegar. Quando você é uma pessoa que acredita piamente na história, você não tira isso da cabeça dela. Então, dá pra gente dizer que essa coisa, portanto, não existe? Ainda que não exista numa realidade concreta, você não convence ninguém, né? Então, assim, eu tô ensaiando uma resposta, eu não sei responder isso. E acho que a gente tem 50 minutos de live tentando responder isso, e é uma resposta muito difícil. Eu sou um pouquinho mais careta, eu acho que alguma verdade existe sim. Inclusive esse conceito de semântico de verdade, ele está lá na raiz daquela ciência popperiana e tudo mais. E eu particularmente, eu acredito na ciência. Eu acho que as verdades às quais a ciência chega são limitadas, etc. e tal. As tecnologias que a gente desenvolve permitem que a gente observe melhor as verdades e as coisas que a gente enxerga no mundo e tudo mais. Mas eu acho que a questão é outra. A gente pensar que a partir dessa... Eu vou colocar de uma outra forma. Eu só consigo enxergar um caminho quando eu penso nessa discussão toda que a gente está tendo, que é em apostar muito mais fortemente do que a gente tem apostado, né, nessa boa educação, inclusive humanística, etc. e tal. Porque aí, quando a gente está falando das questões relacionadas a fake news, a gente está falando, por exemplo, de questões éticas também, né? O que quer alguém que grava um vídeo dizendo que não tem morto nenhum dentro do caixão de Covid? Então, veja, o que a pessoa que sabe que aquilo é falso está querendo compartilhando aquilo? Criar que tipo de causa? Então, a gente tem que ter uma escola que discuta muito mais fortemente as questões de ética, as questões de civilidade, né, etc. e tal, mas não só. Eu acho que as ciências humanas todas elas têm que ser muito mais discutidas, né? E eu, infelizmente, eu não vejo, pelo menos na nossa sociedade, caminho para isso acontecer. Né? O que eu vou te dizer? O Júlio aqui perguntou, né? Eu acho que vai bem nessa direção a pergunta dele. Não sei se está aí ainda, Júlio. Que é pensando em coisas que estão pré-formatadas e que a gente trabalha para fazer mudar. Pergunta para mim, eu falo a verdade para a Aurora quando ela questiona alguma coisa?
E eu falo a verdade comprovável na realidade contextual objetiva, que é o seguinte, por exemplo, ela, sei lá, ela não tá querendo comer determinada coisa. Eu não minto pra ela que aquela coisa é algo que ela gosta. Sei lá, tipo, ela inventou que ela não quer comer feijão e aí eu vou falar, não, mas esse feijão é o feijão mágico. Eu não falo essas coisas. Tipo, tá bom, você não quer comer o feijão, você não quer comer o feijão. É claro que eu me ferro por causa disso. Porque daí ela não quer, daí depois ela quer comer outra coisa, e agora, como ela tá aqui, eu não posso ficar mencionando as coisas que ela gosta de comer, porque ela vai pedir. Mas eu acho que. E aí, assim, né, como é que a gente vai ver uma perspectiva de futuro? Eu acho que é por aí, sabe? Claro, estou aqui amamentando um bebê nesse momento. Se eu não acreditar que educar crianças para isso muda alguma coisa, eu já sei lá o que eu faço, né? Mas eu acho que é um pouco assim. Se você. Inclusive, vamos aproveitar para juntar a nossa voz pela marcha pela ciência, né? Porque é isso aí, né? Nós precisamos de mais incentivo, nós precisamos. Quer dizer, veja, o mundo dessa ciência natural ele tá muito bem, e da tecnologia está muito bem desenvolvido, né? E a gente vive num mundo cheio de ciência e de tecnologia, com pessoas extremamente letradas cientificamente, né? Em relação à tecnologia também, né? Quer dizer, a gente tem que apostar cada vez mais numa educação menos meramente tecnicista e tecnológica e uma educação no sentido amplo, né? Sim, definitivamente. O terror que esse povo tem de Paulo Freire é impossível imaginar esse quadro dando certo, né? Não, eu não tô com a minha camiseta do Paulo Freire hoje, mas também se tivesse não ia nem dar pra ver. Mas eu acho que é por aí, e eu acho que até alguém comentou aqui, né? É verdade, porque o caráter de quem compartilha fake news conhecendo a verdade é questionável junto com quem a produz. Definitivamente, e acho que isso só é o tipo de coisa que só vai ser colocado na cabeça de uma pessoa de dizer assim, veja, essa pessoa que está fazendo isso é questionável se você tiver realmente uma educação para esse tipo de questão, né? Se você colocar em perspectiva o que pode ser causado socialmente com esse tipo de coisa. Porque uma coisa é o troll da internet, né? Outra coisa é isso aí, a pessoa que faz vídeo dizendo que não tem ninguém sendo enterrado dentro dos caixões, e aí as pessoas em Manaus vão lá abrir os caixões que estão lacrados, tipo, pelo amor de Deus, que nível de sofrimento, que nível de exposição, que coisa extremamente desgastante e absurda é isso, né? Isso tinha com certeza que ser responsabilizado criminalmente, né? Porque não se trata de ser um troll. Isso não é trollagem, isso tem consequências que são nefastas. Não é uma brincadeira de 1º de abril, assim. Pois é, concordo plenamente. Aí vamos ver o que a gente tem mais aqui de pessoas comentando. O Álvaro tá se doendo porque ele não foi chamado para falar de fake news. Eu chamei ele para fazer live de qualquer coisa, ele não topou. Vou chamar a Bruna para fazer uma live comigo. É capaz que ela responda antes. Aí eu vou só pegar fama, a carreira na fama da Bruna, que é a super nova Instagrammer aí. E eu acho que cabe a gente dizer, né, que quem está aqui, por favor, tenha um papel anti-disseminador de fake news. E uma das minhas amigas que está aí na live que eu pedi para ela vir assistir, eu sei que ela tem feito isso, porque ela tem, talvez ainda, amigos que ela tem paciência de dialogar e tentar mostrar as coisas, coisa que eu, por exemplo, não tenho mais. E eu vejo ela muito engajada em dizer assim, olha, procurem as fontes, procura verificar se isso é desse jeito mesmo. Coisa que eu já, na minha vida particular, eu já, tipo, sabe, você é burro, cara, não entendo o que você fala, porque você fala de uma maneira muito burra. E eu já não me importo mais com essas pessoas, né? Mas essa minha amiga Gisele, ela se importa. Então, acho que se vocês tiverem um pouco de paciência e antiácido em casa, vale a pena não compartilhar, pesquisar, fazer qualquer coisa que seja para não disseminar esse tipo de coisas. Porque eu conheço praticamente todo mundo que está assistindo aqui, eu sei que não são pessoas que fariam isso. Mas
Mas é o tipo de coisa que eu esperaria de vocês, né? Por favor, não compartilhem. As pessoas agradecendo. E o Álvaro dizendo que vai fazer uma live com o Patrick. Por favor, façam, eu quero assistir. Vai ser super legal. Você quer dar tchau para as pessoas, Aurora? Sim? Então vamos dar tchau? A Aurora disse que ela quer dar tchau. Maurício, fala aí mais alguma coisa. Eu só vou agradecer de novo mais uma vez aí. A gente fica tão entediado nessa rotina da quarentena, né? E tão preocupado com tudo que está acontecendo no mundo que ter a chance de, mesmo que seja uma horinha só, deixar essa realidade tão pesada de lado e poder discutir essas coisas é uma coisa muito legal. Então agradeço mais uma vez. É claro que a gente não conseguiu mesmo, né, no pouco tempo que a gente tinha, pisar em cada um dos itens que a gente propôs aí no debate, mas eu acho que a ideia principal foi jogada aí. Eu acho que a gente tem que aproveitar para escrever sobre isso, Karina. Sim, a gente pode escrever sobre isso, e aí para escrever o Patrick e o Álvaro estejam oficialmente convidados, venham escrever com a gente. As pessoas que estão perguntando se eu vou deixar a live disponível, eu não sei, eu posso deixar. E sim, a live vale certificação com as outras. Eu só preciso que quem for aluno da UEPG e estiver interessado em ter a certificação, me mande um e-mail ou uma mensagem, enfim, com seu nome e CPF, que eu vou compilar essas coisas para poder fazer o certificado. Agradeço demais vocês terem vindo aqui, terem tido paciência comigo de aguentar os 25 testes que eu fiz antes de começar. Obrigada demais pro Maurício por ter se disponibilizado a conversar comigo essas coisas. Eu queria fazer live com o Maurício sobre absolutamente qualquer assunto, porque eu gosto demais de conversar com ele. E obrigada, pessoal, que veio. Obrigada. Obrigada, meus amigos que estão aqui só aplaudindo, gente. Vocês são demais, sério. Valeu? Vem aqui. Valeu. Aurora, você vai contar a história do jacaré? Conta a história. A Aurora vai dormir com o jacaré. Jacaré? Jacaré? Roupa de cama. Jacaré é o quê? Gente, muito obrigada. Obrigada, Maurício. Beijo todo mundo. Lavem as mãos. Fiquem em casa. Coronavírus não é fake news. Espero que todos estejam saudáveis em casa aí, que a família esteja bem e que superem esse período tenebroso. Isso. Dá tchau, Aurora. Tchau, pessoal. Tchau.